Olá, eu sou a Bianca Neves da Silva, orientanda do professor Dr. Tarcísio Marciano, e hoje estarei apresentando um trabalho de pesquisa modelagem de matemática e estatística para doenças e seus impactos. Bom, há diferentes tipos de modelos epidêmicos e abordagens, isso depende muito se o modelo ele é estocástico, se é um modelo determinista, se é uma doença infecciosa ou uma doença não infecciosa. Um modelo muito importante compartimental surgiu em 1927, que é o modelo SR. A ideia dele é você dividir a população em 3 compartimentos, que são os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Beta é a taxa de transmissão e gama é a taxa de recuperação. O inverso de gama é o período de infecção do vírus. Aqui a gente tem as equações diferenciais que expressam o modelo SR. O total é justamente a soma dessas 3 funções. A razão reprodutiva básica é um número extremamente importante na epidemiologia, porque ele indica quanto que a gente vai ter uma epidemia ou não. Se ele é maior do que 1, significa que a transmissão está crescendo exponencialmente e que vamos ter uma epidemia ou vamos continuar em uma epidemia, né? Quanto mais alto ele está, mais drástica a situação. E quando ele é menor do que 1, significa que o crescimento é lentamente, que porventura vai diminuir até não causar uma epidemia. O modelo SR com demografia, a gente tem o acréscimo da mortalidade natural minha, a gente já leva em conta casos de mortes. No estado de equilíbrio do sistema acontece quando a gente tem extinção de um vírus. A gente verifica matematicamente isso igualando as derivadas a zero e assim obtemos o equilíbrio endêmico. Para saber a estabilidade dos pontos de equilíbrio do sistema, a gente calcula o jacobiano do equilíbrio endêmico e assim analisamos os outros valores da matriz. O modelo SR ele é diferente porque ele não considera imunidade. Então, a pessoa que ela é infectada, ela não adquire imunidade contra aquela doença. Bons exemplos de doenças que é válido aplicar o modelo ISS são as doenças sexualmente transmissíveis. No modelo SS, a gente tem essas equações diferenciais. Já no modelo SIR, ele é derivado do modelo SIR, a diferença é que a gente tem um acréscimo de uma nova classe, que é a classe do exposto, né? Que são aquelas pessoas que possuem, estão contaminadas, mas não transmitem a doença. A gente tem o sigma, que é o parâmetro de incubação, e o inverso dele é o período latente. O modelo SIR ele é descrito por esse sistema de equações diferenciais. Reservoir Computing é um método de machine learning muito interessante porque ele lida com sistemas caóticos e dinâmicos, então ele é muito bem aplicado. A ideia dele é que ele utiliza otimização linear, né? A gente tem uma entrada de dados observados e a gente tem uma saída que é treinada. Bom, quando a gente fala de métodos para contingente de doenças, a gente lida basicamente com 2, que é a vacinação, isolamento e a quarentena. A gente tem também modelos para vacinação e também para quarentena e isolamento. Bom, durante esse trabalho a gente desenvolveu uma modelagem SR para o sarampo. Os programas foram construídos em linguagem C, utilizando o método Handicuta de quarta ordem para as derivadas e o método dos mínimos quadrados para beta. Aqui a gente considerou as semanas de 1 a 17, semanas epidemiológicas, né, de 1 a 17 de 2020, para o sarampo no Brasil. Né? A gente considera um beta inicial de 0,8, que é uma taxa de transmissão alta, e a gente observa o impacto que isso tem, né? Logo de cara, nos 23 dias, a gente já tem um pico de infecção com muitas pessoas infectadas. A gente observa também que todo mundo é infectado, todo mundo é suscetível, né? E todo mundo é recuperado, porque a gente não leva em consideração a taxa de mortes. Quando a gente diminui beta para 0,3, que é uma taxa de transmissão menor, a gente tem um resultado muito interessante, né? A gente tem um pico bem menor da doença e ele acontece bem depois de 60 dias, menos pessoas são infectadas. Isso é muito interessante, porque nos mostra o tanto que é importante a gente manter uma taxa de transmissão baixa, né? E isso acontece através de métodos de contingência. Também fizemos o modelagem SIR, sem demografia e com demografia para a Covid-19 no Distrito Federal. De inicial, a gente considera um beta 0,8, né? A gente tem uma relação de muitas pessoas infectadas. Quando a gente acrescenta a taxa de mortes, a gente tem um resultado muito interessante e triste, na verdade, que muitas pessoas morrem, né? Acabam morrendo, porque a gente está com uma taxa de transmissão muito alta. Mas quando a gente diminui essa taxa de transmissão e a taxa de mortalidade, a gente percebe que poucas pessoas morrem, poucas são infectadas. E esse é um resultado interessante porque nos mostra o tanto que é importante a gente lidar e conter doenças infecciosas que podem ter um impacto extremamente negativo. Então, para finalizar, os aspectos importantes deste trabalho foram entender a doença, prevenir impactos ruins, analisar a importância do controle de doenças e verificar melhores medidas de controle. É isso. Agradeço a todos pela atenção.